Fala, meu querido Alfartano, fala, minha querida Alfartana, professor Ítalo Trigueiro na área, para bater um papo com vocês, meninada, sobre um assunto muito interessante dentro dessa nossa carreira pedagógica, tá? Que é o que, professor? Que seria a cartografia de uma forma geral, orientação, localização, tá? A gente vai passar pelas coordenadas geográficas, escala e daí por diante. Eu costumo dizer que isso aqui é a base da geografia, porque todo professor de geografia, para o aluno, tem que saber onde é a capital de tal lugar, a capital do Afeganistão, do Turcomenistão, do Tadiquistão, do Cazaquistão. Por mais que eu saiba que é Baku, não importa, às vezes, só saber. E dentro dessa lógica, entender que para muitos a geografia se resume a mapa. E é muito difícil fazer com que eles entendam que a geografia estuda cartografia porque a cartografia representa o espaço geográfico. Então, quando a gente pega a ideia geral de cartografar, de cartografia, a primeira coisa que eu gosto de lembrar é que tudo, qualquer fenômeno, pode ser cartografado. Perfeito? Então, professor, a cartografia eu lembro que é a ciência e ou arte de representação espacial. Perfeito. De representação espacial. E que a gente tem que lembrar que qualquer coisa, que todo fenômeno pode ser cartografado. Qualquer fenômeno. Então, se nós quisermos, por exemplo, mapear a torcida do Botafogo no Rio de Janeiro, a gente consegue. É difícil, tá? Porque quase não tem mais ninguém. Mas a gente consegue, né? Se eu quiser mapear, tá, os pontos de prostituição da torcida no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu consigo. Se eu quiser mapear, tá, aonde estão os tiroteios, né, nas comunidades cariocas, a gente tem, inclusive, né, um sistema utilizado pela segurança pública para mapear esses tiroteios. Então, gente, quando eu paro para pensar, eu posso mapear tudo. Todo fenômeno é cartografado. Todo fenômeno. Desde a antiguidade, a gente vem colecionando cartografias, né? Eu costumo dizer isso. A produção desde os primeiros mapas lá na antiguidade, tá? Dos mapas em pedra, dos mapas em couro, dos mapas em madeira, ao longo dessa evolução histórica, representam, né, pra gente, trazem pra gente essa perspectiva, né, de uma evolução da história da cartografia, desde ali das pinturas rupestres até os dias atuais, a gente vem mapeando, literalmente, a história do espaço geográfico. E a cartografia é isso, é a representação do espaço geográfico na sua conjuntura maior, através de mapas, através de cartas, através de plantas, que são todas visões bidimensionais, até mesmo ao nosso bom e velho globo, que é uma visão tridimensional
do planeta. Perfeito? Então a gente tem aí, meninado, ó, né, várias formas, tá, de representar os fenômenos, de mapear. Um mapa, ele pode ser resumido de uma maneira muito simples, e eu gosto muito dessa maneira. O mapa é uma visão de mundo. A maioria dos mapas que nós temos são mapas eurocêntricos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É muito provável que nós vejamos o mundo daqui para frente de uma outra forma. Os mapas eurocêntricos predominam na história recente do planeta. Os mapas eurocêntricos. Sim, as grandes navegações, por certo, contribuíram muito para isso. Mas a história do Ocidente no mundo, pessoal, ela é muito pequena. Comparada com a história do Oriente, ela é diminuta. Se a gente parar para observar, nós, dentro de uma visão ocidentocêntrica, nos achamos o centro do mundo. Mas eu não sei se você entende o que é uma visão sinocêntrica. E essa visão sinocêntrica e os mapas que trarão a China no meio do mundo vão retornar à realidade em breve. A China voltará a ser o que a China sempre foi. Zhongguo. Não me falha a memória assim. Zhongguo. O que diabo é Zhongguo, professor? É China em chinês. E o que diabo é que significa China em chinês, professor? Império do meio. É do meio do mundo, gente. É do meio do mundo. Os mapas que trarão a China no meio do mundo farão parte em breve, tá, das nossas bibliografias, das nossas, né, dos nossos slides em sala de aula, né? Se é que a gente ainda vai usar slide, né? Porque isso é coisa já velha, ultrapassada, né, professor? Esse negócio de slide, isso é coisa de gente velha. Até pouco tempo a gente usava transparência, meu povo. Retroprojetores, olha que coisa velha, mas enfim, esses novos mapas farão parte de uma realidade muito próxima da gente. Então, o mapa é uma visão de mundo. E na visão de mundo tem ideologia, tem política, tem economia, tem cultura, tem geografia. Eu acho que é isso, né? Tem uma construção espacial que é muito interessante, sem dúvida nenhuma. Então nós temos a cartografia como sendo a ciência, como sendo a arte de representação do espaço. Por certo que a nossa, né, proximidade entre a ciência geográfica e a cartografia, de uma forma geral, ela nos traz uma percepção diferente do espaço. Eu sou vaidoso por compreender mapa. Eu sou vaidoso. Eu, enquanto geógrafo, enquanto professor de geografia, eu me sinto vaidoso por compreender mapa, porque a maioria dos indivíduos não compreende, né? Isso traça para a gente um analfabetismo geográfico em germe, né? Que dificulta o desenvolvimento da cidadania como um todo. Isso é uma realidade. Então, quando a gente pensa aí, né, na cartografia, a gente está pensando em visões de mundo que têm uma relação muito forte com o cenário econômico, com o cenário político, com o cenário cultural, com o poder. Eu acho que essa é talvez a chave da questão, né? Cartografia é poder, certo? Cartografia é poder. Podem ter certeza disso, né? Como dizia Tim Marshall,
Cartografia, cartografia, cartografia. Acabou de sair uma publicação, inclusive, interessantíssima. Os 10 prisioneiros da geografia. Os 10 mapas para compreender a história da geopolítica do planeta. Rapaz, top! Top, top, top. Deem uma olhada. Beleza? Nessa construção cartográfica, né, as primeiras formas de compreender formas da Terra, dimensões, a gente sabe, né, que elas foram muito importantes. Cuidado só com alguns detalhes, porque quando eu falo de um globo, eu falo de uma representação que é muito próxima da realidade da forma do planeta. Mas a gente não tem forma geométrica definida. A gente tem o geóide / elipsoide como sendo, né, o mais próximo dessa realidade, mas nós compreendemos que não há forma geométrica que represente a Terra, que represente o planeta. Perfeito? Isso aqui é uma aproximação. Até porque, para ter essa forma geométrica, eu precisaria desconsiderar os relevos. Eu precisaria desconsiderar as depressões preenchidas pelos oceanos. Tudo certo? Beleza? Para a cartografia, importante lembrar que orientação, localização são fundamentais. E quando a gente fala de orientação, parece até, né, prepotência, nossa, mas eu gosto de partir do básico. Eu gosto de partir do básico da orientação. Os nossos bons e velhos pontos cardeais. Eita, rapaz, chega o câmera, coçou a careca dele aqui, porque ele lembrou daquela menina no livro de geografia dele na 6ª série, com os braços abertos assim, em cima da nossa querida Rosa dos Ventos, que traz pra gente o norte, um sul, um east ou este, um west ou oeste, se você preferir, que traz pra gente os nossos pontos de junção, os colaterais entre norte e east, northeast ou nordeste, que traz pra gente um sudeste, que traz pra gente um sudoeste, ou, se você preferir, um SW, que traz pra gente um noroeste. E ainda dos nossos famosos subcolaterais, que trazem pra gente um NNE, um norte-nordeste, um ENE, um este-nordeste, um ESE, este-sudeste, um SSE, sul-sudeste, SSW, sul-sudoeste, um WSW, west-sudoeste, um WNW, west, noroeste, NW, e um NNW, norte, noroeste. Muito prazer, Rosa dos Ventos, 16 pontos, entre eles os nossos famosos pontos cardeais, que somam-se aos nossos pontos colaterais, que somam-se
aos nossos pontos subcolaterais e que formam a nossa rosa dos ventos ou rosa dos rumos. E é difícil fazer com que um menino entenda que é isso aqui que é usado como base, por exemplo, de um Global Position System, de um sistema de posicionamento global no GPS. E é difícil fazer com que o menino entenda que é isso que é usado no Beidou, que é o GPS russo, mais recentemente no sistema de navegação remoto indiano, mais recentemente num Galileu europeu ou num GLONASS russo. Então a gente tem aí uma história, né, que é interessante, sem dúvida nenhuma, para compreender orientação. Difícil fazer com que esse menino entenda, muitas vezes, que esse zero nada mais é do que a nossa famosa linha do Equador, que divide o planeta no que a gente chama de norte, no que a gente chama de sul, no que eu chamo de aurora boreal ou aurora austral, no que eu chamo de setentrional ou de meridional. É difícil fazer com que esse menino entenda que isso nada mais é do que o outro zero, que é o nosso famoso meridiano de Greenwich. E que aqui é leste, aqui é oeste, aqui é oriente, aqui é ocidente, aqui é o nascente e aqui é o poente. E muito prazer. Eu sou a Terra. Beleza? Então, trazer esses princípios básicos é fundamental para que nós possamos entender de coordenadas geográficas, aquele sistema imaginário criado para que nós possamos, a partir das nossas linhas imaginárias, ou seja, os nossos paralelos e os nossos meridianos, definirmos, criarmos as nossas coordenadas e nos localizarmos em qualquer ponto do planeta a partir de latitudes, distância de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador, e das nossas longitudes, distância de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, que são linhas imaginárias que perfazem, né, o planeta, né, cortando-o de norte para sul e medindo distâncias de leste para oeste em 360 graus, junto com os nossos paralelos, que são medidos, ou melhor, que são linhas imaginárias que medem as nossas latitudes, traçados de leste para oeste, perfazendo 180 graus, 90 norte, 90 sul. E aí a gente tem a cartografia mais pura, mais básica que a gente possa imaginar. Perfeito? Beleza? Até então não tem nenhum grande segredo, porque você já sabe disso. E é a partir dessas coordenadas, dessa orientação, que nós construímos os nossos mapas, as nossas cartas, as nossas plantas, que evoluíram ao longo da história. Mas todos os mapas, eles contêm elementos que são fundamentais
para que nós possamos compreender a cartografia, para que nós possamos compreender o que está sendo representado no espaço geográfico. E um bom mapa, sem dúvida nenhuma, vai precisar de um título. Mapa sem título não é um bom mapa. Mapa Mundi, mapa, tá, do metrô, da linha, sei lá, linha roxa, né, linha lilás, sei lá se tem isso aí lá de Nova York ou coisa do tipo, linha norte, linha sul, sei lá, linha do inferno, alguma coisa desse tipo. Um bom mapa precisa de uma fonte. Fonte by Professor Trigueiro, não é uma fonte confiável, não é, pergunte a minha mulher, não é uma fonte confiável. Tá? Fonte by, tá? Professor, sei lá, Latifi Neto também não é uma fonte confiável. Então, cuidado, fonte tem que ser confiável, tem que ser OMS, tem que ser IBGE, tem que ser uma instituição que não tem sentimento, que é ausente de tudo isso, a Alfacum, uma fonte confiável, uma instituição que não vai colocar sentimento ali na frente dessa perspectiva. Um bom mapa precisa de legendas, um bom mapa precisa de orientação, acabamos de falar. Um bom mapa precisa de coordenadas geográficas. Um bom mapa precisa de escala. Perfeito? Um bom mapa precisa de escala. Nós temos, a grosso modo, 3 tipos de escalas. A escala explícita em desuso já tem um tempo. A escala gráfica, aquela reta seccionada, e a escala numérica, dada sob forma de razão ou sob forma de fração. Perfeito? Relação entre a superfície real e o mapa. Entre a superfície ou o tamanho real e o tamanho gráfico. E dentro dessa lógica nós estamos percebendo o que, professor? A escala como sendo a relação entre o bom e velho Dzinho e o bom e velho Dzão. Perfeito? E a gente consegue fazer qualquer questão de escala mostrando a redução do espaço geográfico nas representações espaciais a partir dessa formulazinha aí de escala igual a Dzinho sobre Dzão. Beleza? Tranquilo, meninada? Foi para conta mais uma aula, tá, das carreiras magistério para você. Forte abraço e até o próximo encontro.